Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai ver sobre Plutão retrógrado. Ele vai ficar de 1º de maio a 11 de outubro. E Plutão, ele é um planeta ligado ao poder, às transformações, às mortes e renascimentos, aquilo que está oculto, aquilo que não é revelado. Plutão, ele é, na mitologia, o deus do inframundo, do mundo avernal, do submundo e também do lado underground das coisas, né? Então, por isso que tudo que é relacionado a Plutão tem a ver com poder, disputa de poder, tem a ver com as situações que são de segredo. Então, quando um planeta fica retrógrado, é um período para a gente reavaliar, repensar, reestruturar aquele setor, aquela casa no nosso mapa onde o planeta vai retrogradar. Então veja, onde é que você tem no seu mapa natal 0 grau de aquário e Plutão é como se ele voltasse para trás. É claro que isso é um movimento aparente, um planeta não volta para trás. Então, ele vai de 0 de aquário e vai voltar a 27 graus de Capricórnio. E o que significa isso, né? Bem, Plutão justamente ingressou em movimento retrógrado na ocasião da coroação do rei Charles III. E justamente um dia depois de um grande eclipse, onde a Lua estava em Escorpião e o Sol estava lá em Touro. E é muito interessante, né? Uma série de coisas que envolvem o ritual dessa coroação. Você sabe que num determinado momento o rei Charles precisou ficar escondido atrás de uma tela feita especialmente para a unção do óleo, né? E isso não podia ser feito às vistas de ninguém. Então, nessa tela está escrito assim: tudo ficará bem e todos os tipos de coisas ficarão bem. O momento é considerado entre o soberano e Deus. Então, o conceito de rei na Terra era que ele era a representação da divindade, né? Ele era o representante de Deus na Terra. Olha que coisa, não é? Uma outra coisa que me chamou a atenção é Penny, eu não sei pronunciar bem o nome dela, acho que é Mordan, enfim. Ela é a primeira mulher a carregar a espada na posse de um rei. Isso é muito simbólico. Ela já foi candidata a primeira-ministra, sabe? Ela defendeu muito a saída do Reino Unido dos BRICS. E aqui está o rei Charles, né, com o cetro e com todas as suas alegorias de poder, né? Esse cetro que tem o maior diamante do mundo, né, retirado lá da África. Pois então, por uma série de situações astrológicas, por terem escolhido um dia após o eclipse, será que o rei Charles consultou algum astrólogo? O que eu posso dizer é que os seus antepassados, sim. A rainha Elizabeth I tinha um astrólogo da corte, que era John Dee. John Dee ele era um mago, matemático, cientista, alquimista, astrônomo, astrólogo, ocultista. Então, ele era uma pessoa que dava todo esse aparato para a rainha. Aqui está ele, né, lá no palácio, demonstrando as suas habilidades com os elementos. E aqui do lado está John Dee com Edward Kelly, que acabou se enrolando aí com o John Dee
e trazendo algumas situações muito estranhas para a vida pessoal do John Dee, sabe? E ele calculou um mapa da coroação da rainha Elizabeth I. Ela era conhecida como a Virgem e ela era do signo de Virgem e morreu invicta. Apesar dela ter tido muitos pretendentes, ela não se casou nunca, sabe? Então, veja que isso era muito apurado, né? Essas coisas muito importantes, elas tinham esse tipo de consulta. E vejam aqui, né? A coroação do rei. É claro que o rito teve vários momentos. Eu calculei aqui o mapa para a hora exata que ele recebeu a coroa em sua cabeça ali do arcebispo, sabe? Então vejam aqui. Aqui por fora é o mapa, os planetas no mapa do rei Charles. E aqui por dentro é o mapa da coroação. E olha que interessante, né? Quantos aspectos muito fortes aqui estão. Primeiro, Plutão, que está retrógrado, cai e está transitando, né? Aqui, onde é que está? Aqui o Plutão, o rei Charles tem o ascendente em Leão. E ele nasceu com Plutão no ascendente. E veja que ele chegou ao cargo, né, de rei. Né? Nem sei se pode se dizer cargo, né? Mas chegou a ser rei. Então veja, agora Plutão está transitando aqui, tá vendo? Em Aquário e em movimento retrógrado. Bom, então o que acontece? O Sol do rei Charles, que é em Escorpião, está em conjunção à Lua do dia da posse. Olha que interessante, o rei e a rainha foram coroados no mesmo dia. Não é sempre que isso acontece, não é? A última coroação, a rainha Elizabeth, o consorte não é coroado rei, né? E, enfim, então fazia muito tempo que isso não acontecia. E também o eixo nodal. O nó do norte é o eixo do destino. O rei Charles tem o nó do sul em Escorpião. E no dia da coroação estava em conjunção com o nó do sul lá no céu. E o eixo nodal aqui, o nó do norte, é a mesma coisa. Isso é muito importante, sabe? Essa lua em conjunção a Júpiter. Enfim, eu não vou analisar aqui o mapa, é só para mostrar que provavelmente, muito provavelmente, ele foi orientado para essa data. Pois então, Plutão vai voltar para Capricórnio. Plutão já tinha colocado os 2 pés em Aquário, mas daí, signo que ele vai visitar por 20 anos, eu fiz um vídeo sobre isso. Mas aí ele vem no movimento retrógrado, volta para Capricórnio. Ora, ele visitou este signo desde 2008. E nós vimos muitas coisas acontecerem no poder, em mudanças de poder. Entre elas, nós tivemos poderes emergenciais por conta de uma crise sanitária, né, no mundo todo. Então, as coisas ficaram mais restritas, mais severas, e Plutão em Capricórnio lida com as coisas também com os poderes e disputas de poderes de quem controla o nosso planeta, né? O tal do estado profundo, o Deep State. Então, o Plutão em Capricórnio, o controle foi muito intensificado. Pois então, qual é do Plutão?
Plutão, para a astrologia, ele é um planeta, sabe? Lá na Batalha Celestial, no Inumeliche, se conta que ele era um satélite de Saturno e durante essa batalha ele foi afastado lá para os limites do nosso sistema. E olha a órbita dele, como é bastante excêntrica, ele é o único que chega até aqui, os limites do cinturão de Kuiper. Então o Plutão ele funciona como uma sonda. Ele vai lá nas profundezas, recebe informações para vir atualizar o nosso sistema solar. Ele é como se fosse um grande batedor neste sentido. Então Plutão ele traz coisas que estavam, como eu disse, escondidas, estavam além. Vocês já viram nas cidades aqueles caras fazendo esse truque do chapéu? Que eles colocam lá uma bolinha e faz o chapéu para cá e para colar, e aquela confusão, e tem um monte de gente que perde dinheiro, e é um truque, né? Plutão aí, retrógrado, vai nos colocar diante de vários truques. E quando eu fiz o vídeo sobre o eclipse agora lunar, do dia 5 de maio, eu falei que uma grande força ali seria de Urano. Urano é um planeta que traz as coisas imprevisíveis, inesperadas, muitas vezes desagregadoras, podem ser criativas também. Urano trabalha com o extremismo. Eu até contei a história, né, que do falo dele decepado por Saturno, das gotas de sangue nasceram as fúrias, e da espuma do mar nasceu a Afrodite, a harmonia, o amor, a beleza. Então, muitas coisas aí vão despertar, né? Vão despertar muitas fúrias. Então, veja, aqui está Plutão e seu cão Cérbero, de 3 cabeças, né? Guardava lá esse reino do Hades, esse mundo avernal. E veja, aqui eu coloquei o mapa assim mais esticadinho para a gente ter uma noção como se a gente estivesse olhando por cima, em 3D, sabe? Aqui está o mapa da independência do Brasil. Plutão vai ficar retrógrado de 1 de maio, onde ele estava a 0 grau de Aquário, e volta até 25 graus de Capricórnio. Então, só dia 11 de outubro de 23 que ele vai passar movimento direto. E olha que interessante isso aqui. Durante esses anos todos, desde 2008, Plutão está visitando a casa 11 do mapa do Brasil, que é o setor do parlamento. Então, veja, no mapa de um país, a casa 10 é o executivo, a casa 11, o legislativo, e a casa 9, o judiciário. E agora, esse Plutão retrógrado pode mexer com muitas coisas envolvendo leis e disputas de poder. Por quê? Quem rege a casa 9 do judiciário é Plutão. E Plutão está na casa do legislativo em movimento retrógrado. Então, pode ter aí alguma situação institucional mais delicada. E olha que coisa também, nós vamos ver aqui. Aqui, eu estou calculando esse mapa, esse trânsito, para o dia 11 de outubro de 23, quando termina o movimento retrógrado. Então, de maio a outubro, muita coisa aí vai rolar. Aqui, neste caso, nós temos Marte na casa do poder judiciário no mapa do Brasil. E vai ocorrer aqui um retorno de Marte. E nós temos no mapa do Brasil Marte em oposição a Saturno. Esse é um aspecto meio mão de ferro. Nós vimos que o nosso país teve
um período ligado ao regime militar e tudo isso. Então, Saturno, oposição a Marte, representam as Forças Armadas, a polícia, né? As nossas defesas todas. Então, Marte vai cutucar esse aspecto aqui. E, ao mesmo tempo, Júpiter, que rege o executivo, vai estar colado com Saturno em oposição a Marte. Então, muitas coisas aí vão ser remanejadas. Espero que a nossa justiça realmente seja bastante justa, porque muitas coisas aí vão implicar em desafios para o nosso país. Aqui também, para o trânsito do dia 11 de outubro, né? Aqui o Júpiter, né, regendo o setor do executivo, nesse aspecto com Saturno. Isso pode trazer situações até mesmo de saúde, né, ou situações complicadas, às vezes até ligadas à nossa comunicação, né? Veja, a gente tem Saturno na casa da comunicação, da imprensa, né? E nós vimos aí o que aconteceu nesta semana do eclipse, onde foi suspensa a lei, o projeto de lei, né? Das fake news, conhecida também PL da censura. Veja que o projeto de lei estava tão mal feito que o próprio relator retirou, porque estava impossível disso ser aprovado, né? Então, aqui está calculado para o 6 de maio, né? Esse trânsito, quando Plutão começou o seu movimento retrógrado. E olha aqui, Mercúrio, Sol, Urano, tudo na casa 3 da comunicação, né? E houve aí uma grande mobilização para que isso fosse melhor apurado, né? Então, o Brasil vai enfrentar muitas batalhas de poder e disputa de poder, e os poderes se engalfinhando. Então, a gente tem que ver no nosso mapa natal onde é que esse Plutão vai estar nos pedindo transformação, onde a gente precisa deixar morrer para renascer, o que precisa ser curado. O que você ainda não terminou deste longo trânsito em Capricórnio desde 2008, que vai precisar ser passado a limpo como uma segunda chamada? Então, é um momento bastante profundo. A chapa vai ficar muito quente, cabeças vão rolar, muita gente venal, muitas coisas que estavam obscuras vão vir à luz da nossa consciência. Então eu encerro aqui lembrando Nietzsche: o que não me mata torna-me mais forte. Então nós vamos mesmo ter que lidar com muitas questões, como se diz, um pouco cabeludas, né? Questões que vão expor muita gente do poder, dos 3 poderes. Eu vejo uma situação bastante de muito controle e assim, muitos querendo fazer de tudo para guardar segredos, muita pressão. Então, a gente tem que estar mais centrado, filtrar muito as coisas e não ficar se agarrando a paixões, né? Um olho no gato e outro no rato. E no nosso mapa natal também, né? Naquela casa em que Plutão vai retrogradar, que faxina você precisa fazer? Você está usando o seu poder pleno naquele setor do seu mapa? Né? Então, Plutão, ele morre para deixar renascer. Por isso que ele é ligado a Fênix, né? Nosso potencial de realização e a cura.
Então, Plutão também tem a ver com o xamã, com o pajé, com o curador, com o mago, com o bruxo, ali naquele setor do seu mapa, né? Para extirpar o mal. Então, nós vamos ver aí até outubro muitas coisas acontecerem, né? Então, vamos nos manter centrados. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia, sugiro que vocês deem um like, né? Compartilhem o vídeo. E a intenção aqui é trazer elementos de reflexão, né? Como é que isso tudo acontece tanto no coletivo e também no sentido planetário, né? Eu foquei mais hoje no Brasil para a gente ter um exemplo mais real, né? E também no nosso próprio mapa, ok? Então, mais uma vez, muito agradecida e até breve.